Olá, bom dia, tudo bom? Hoje nós estamos dando início à nossa aula, hoje com o tema o dízimo é válido, tá certo? Nós vamos saber se realmente o dízimo ele é válido para os dias de hoje. Hum. O que o texto bíblico nos diz, se a maneira que estão agindo está sendo uma maneira desleal. Nós vamos saber através de textos bíblicos, né? Não através de eu acho, é assim. Não, a gente vai ler o texto e ver o que o texto nos fala, tá legal? Vou abrir aqui o texto com vocês para a gente analisarmos ele junto. É um texto bastante lido nas igrejas. Fica em Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 10, né? Esse versículo ele é muito usado, principalmente na hora dos dízimos e ofertas. E também eles usam para defender a tese de que a Bíblia manda e seja dado o dízimo. Então vamos ver o que o texto bíblico nos diz, tá? Irmão, eu sei que na tela de vocês pode estar aparecendo muito pequeno essas letras, tá? Mas eu prometo a vocês que na próxima aula eu vou trazer o texto com as letras maiores para que vocês aí possam acompanhar o texto, tá? Então, o texto que a gente vai analisar é Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 10, onde o texto diz assim: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida, né? Então, vamos analisar o contexto histórico literário. Então, vamos lá. Primeiro vamos por parte, vamos para o contexto histórico. Então, o contexto histórico diz que Malaquias foi escrito no período pós-exílio, provavelmente no século V antes de Cristo, ou seja, no século V, durante o tempo de Esdras e Neemias. Esdras ele era governador e Neemias era o copeiro do rei lá na Babilônia. O templo havia sido reconstruído, mas o povo judeu enfrentava desafios econômicos, sociais e espirituais. A desmotivação e o distanciamento de Deus resultaram em negligência na adoração e corrupção moral. Então, o que acontece? O que acontece é que nesse tempo daqui de Malaquias, o povo já tinha voltado, né? Já teria voltado para Jerusalém, só que os muros da cidade, né? O portão da cidade estava destruído e o templo estava sendo reconstruído, né? Estavam construindo e com isso, com essa falta de economia, né? Vida espiritual, eles estavam se distanciando de Deus, dos seus deuses, né, seu Deus. E o que acontece? E com isso eles não estavam cumprindo os mandamentos do Senhor. A gente vai chegar nessa parte para vocês entenderem. Eu vou explicar parte por parte, tá? O contexto literário. O livro de Malaquias é estruturado em forma de disputas entre Deus e o povo de Israel. Em Malaquias 3:10, Deus responde à infidelidade do povo em relação aos dízimos e ofertas.
apresentando uma promessa condicionada à obediência, tá? A obediência. Então, esse é a parte literária do livro, né? Do que se trata o livro de Malaquias. Vamos fazer agora a exegese do texto. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, né? Dízimos, o termo hebraico usado aqui é masher, que significa décima parte. Na lei mosaica, os dízimos eram destinados ao sustento dos levitas. Números 18, 21. Estrangeiros, órfãos, viúvas. Deuteronômio 14, do 28 ao 29. E para a manutenção do templo. A casa do tesouro refere-se a uma sala do templo onde os recursos eram armazenados para prover as necessidades do culto e dos sacerdotes. Vamos ver. Para que haja mantimento em minha casa. Deus exige fidelidade nos dízimos para que o templo tenha provisões suficientes para o serviço religioso e o bem-estar da comunidade. Provai-me nisto. Este é um convite comum de Deus. Ele desafia o povo a testá-lo, algo raro na narrativa bíblica, pois geralmente tentar a Deus é condenado. Deuteronômio 6,16. Aqui, porém, o teste está relacionado à obediência e fé. Se eu não vos abrir as portas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Janelas do céu é uma metáfora que simboliza abundância de chuva e fertilidade. Bênçãos sem medida representa a prosperidade material, mas pode incluir prosperidade espiritual, indicando o favor divino sobre um povo fiel. Tá? Vamos ver o que eu posso fazer aqui para poder o vídeo ser mais explicativo para aqueles que estão assistindo, tá certo? Vamos lá. Deixa eu sair aqui da tela cheia. Vamos ver. Pronto, vamos lá. Então vamos ver o que significa. Veja bem, os dízimos e ofertas é válido para os dias atuais. Vamos analisar o texto. A Bíblia nos fala, isso não tem como negar, que Deus determinou dízimos e oferta para um povo chamado povo judeu. Não era judeu ainda, né? Se chamava o povo hebreu. O povo hebreu. Então, por que Deus ordena que seja trago o dízimo e as ofertas ao templo dele? Existia 12 tribos em Israel, e uma delas foi separada por Deus para cuidar especialmente do templo de Deus. E é a tribo de Levi, ou seja, os levitas. Os levitas, eles tinham uma missão de levar a Arca da Aliança. Só eles que podiam tocar na Arca da Aliança. Só eles que poderiam, porque eram separados por Deus, separados para se manterem puros. Eles eram os únicos permitidos a entrar no Santo dos Santos, tá? A adentrar dentro do Santo dos Santos. Então, Deus separa esse povo e Deus diz para Moisés: todos receberiam uma parte da terra prometida, da tribo de Israel até a tribo de Judá, vamos botar assim, né, por parte. 11 tribos, mas a tribo de Levi não receberia nenhum pedaço de terra, porque o Senhor seria a sua herança, tá? O texto que eu posso dizer aos irmãos aqui, tá aqui, ó. Deixa eu ver o texto. Ah, o texto. Eu acho que o texto é esse. Vamos ver aqui.
Não, não separei esse versículo aqui. Só tem esse versículo de números, tá? Lembrando, irmãos, eu estou usando o tablet, tá? Então o tablet ele não me dá a opção de poder sair da tela e compartilhar minha tela no Google, tá? Somente textos que eu salvo em, em planilha assim, em PDF, tá? Infelizmente. Só no computador, mas meu computador, o áudio nele tá saindo muito ruim. Aí fica péssimo para poder compartilhar junto com vocês. Mas vocês podem analisar isso. Quem tem sua Bíblia em casa pode analisar, tá certo? Tá em Deuteronômio, também tá lá em Levítico. Então veja bem. Então Deus disse que eles não receberiam um pedaço de terra. Deus disse: eu seria a sua herança. E como eles não receberam um pedaço de terra para plantar e para criar animais, então Deus determina às outras tribos: vocês irão trazer seus dízimos e oferta. Os dízimos e oferta eram o quê? Animais e a primeira plantação para sustento dos levitas, tá? Para o sustento dos levitas e para a manutenção da casa do Senhor. Então, os levitas eles podiam, né? Eles podiam comer a parte do sacrifício. Quando o animal era trazido para ser sacrificado a Deus, eles tiravam as partes e seriam sacrificadas ao Senhor, e Deus tinha já determinado como seria, e eles comiam a outra parte. Eles podiam se alimentar dele, né? E, e dos alimentos que o povo trazia, né? A primeira plantação era para o sustento deles, dos órfãos e das viúvas. E eles comiam dessa parte. Quando Malaquias escreve, é porque o povo só lê somente Malaquias 13:10, mas esquece de ler o capítulo de número 1 em diante, né? E aí você vai entender o que o texto quer nos passar. Por quê? Porque quando o povo tinha voltado para a terra, para Jerusalém, né, os portões da cidade e os muros da cidade estavam totalmente destruídos. Aí Neemias ele sai de lá e vai para Jerusalém para reconstruir os portões e o muro da cidade. E quando ele termina, ele lê diante do povo todas as leis que Moisés tinha deixado. E toda vez ele perguntando se o povo concordaria com aquilo e se prometesse cumpri-la. O povo diz sim, tudo que o Senhor falar, nós faremos. Só que depois Neemias morre, Esdras morre e uma nova geração surge. E essa nova geração se esquece totalmente de Deus e das promessas que tinha feito diante de Neemias. E começa a deixar o templo do Senhor bagunçado, começam a fazer os levitas passarem necessidades, as órfãos passarem necessidades, as viúvas passarem necessidade. Aí é quando Deus levanta Malaquias, para Malaquias levar a mensagem diante do povo. Diante do povo. Irmão, e outra coisa, quando ali é falado de gafanhoto, ali não é parte nenhuma de demônio. E Deus dizendo que os demônios consumirão dinheiro do povo. E fala isso para você aí. Essa pessoa que está falando isso para você, ele é um ladrão, tá? Ele é um bandido. Uma pessoa que chega diante do povo e diz que ali são demônios e vão consumir teu dinheiro se tu não der o teu dinheiro a ele, tá? Porque ali não é nada de demônios. Ali o texto fala exatamente de gafanhotos mesmo, praga de gafanhotos iriam ir à plantação e acabar com a plantação. Porque Deus disse assim: já que vocês não me dão os dízimos e as ofertas da primeira parte que vocês plantam, então também vocês não irão consumir. Enviarei gafanhotos para destruir a plantação de vocês. É isso que o texto quer dizer. Não é que os demônios, tá certo? Existem pessoas usando esse texto para amaldiçoar o povo, para tirar o dinheiro do povo, né? Mas isso aí é pilantragem, tá? Isso aí é safadeza. Isso aí é ladrão, estelionatário, tá? Que faz uma coisa dessa. Porque o texto, vamos colocar tudo logo em pratos limpos e falar o que o texto realmente nos quer passar,
tá? Vamos estudar o hebraico, o grego e saber exatamente o que o texto original está tentando nos passar, né? E você que faz parte dessas igrejas, estude a palavra de Deus. Você tem uma Bíblia todo dia na sua casa. Então pegue ela, né? Tome vergonha na cara. Pegue ela, estude para não ser enganado por esses pilantras aí, tá? Vamos lá. Voltar para o texto, para o estudo. Vamos fazer agora uma análise hermenêutica do texto. Interpretação no contexto original. O foco do texto é corrigir a infidelidade do povo no que diz respeito às suas responsabilidades para com Deus. A promessa de bênçãos está diretamente ligada à obediência ao pacto. Tá? Aplicação teológica. O dízimo era parte do sistema religioso de Israel, tá? Não é das nações, outras nações do grego, da Grécia, de Roma, né, do Brasil, não. De Israel. O dízimo era parte do sistema religioso de Israel, vinculado à manutenção do templo, ao cuidado com os necessitados. Embora o Novo Testamento não estabeleça o dízimo como mandamento para a igreja, tá? Ele incentiva a generosidade, lá em 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 7. Tá? Então vamos ver esse texto, vamos ver se eu salvei lá aquele junto com aqueles outros textos para mostrar. Vamos ver se isso aqui é 2 Coríntios. É isso mesmo. 2 Coríntios 9, 7. Olha o que diz aqui, ó. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Irmão, se você é forçado a dar uma coisa que você não está afim de dar, mas alguém está te obrigando a dar, você dá porque vem do coração, é porque está sendo obrigado. E você acha que Deus está aceitando o teu dízimo porque tu tá dando, porque a igreja tá mandando tu dar, tá te obrigando a dar, porque se tu não der vai pro inferno, porque quem rouba a Deus é ladrão. E tu tá dando dízimo, tu acha que Deus está recebendo o teu dízimo? Lógico que não, porque o texto diz que Deus ama quem dá com alegria. Jesus quando estava, vamos analisar. Jesus quando estava no pátio, olhando todos que chegavam e jogavam seus dízimos e oferta dentro do gasofilácio, Jesus não reparou nos ricos que vinham com grandes quantidades e jogava. Mas Jesus reparou em uma, na viúva que jogou uma moeda. Por que Jesus reparou nela? Porque ela dava aquilo, um amor, não por obrigação, porque se fosse por obrigação, ela teria de dar o dobro daquilo que ela dava. Porque no tempo de Jesus, os rabinos, os judeus, eles diziam que tinha de dar o dobro, tá? E ela foi e deu aquilo que ela tinha, porque ela deu com amor, de coração. Por isso que Jesus reconheceu o dízimo dela, tá certo? Irmão, vamos analisar, vamos ver o texto, tá? Vamos ver o que a Bíblia nos diz. Vamos lá. O princípio subjacente continua válido. Deus chama seu povo à fidelidade e à confiança em suas promessas. As suas promessas. Então veja bem. Jesus, o texto diz aqui que ainda é válido para os dias atuais. Tá? Os dias atuais. Mas como? Mas como? Vamos ver, vamos analisar. Ele é válido para os dias atuais, se caso assim, lógico, se eu faço parte de uma denominação, eu amo essa denominação, me sinto bem ali, mas ela tá passando por uma necessidade, tá? Ela tá, eu gosto de estar usando o ar condicionado dali, e o ar condicionado dali tá com defeito. E eu vejo
Eu estou ali todos os dias e estou vendo que a igreja no momento não tem condições de comprar um ar-condicionado. Então o que eu faço? Poxa, se eu tenho meu trabalho, tenho meu dinheiro, Deus não está me deixando faltar nada, eu vou ajudar a igreja. Tá aqui, tá aqui, pastor. Um dinheiro para ajeitar aí o ar. Aí Deus aceita, porque você deu aquilo que seu coração pôs. Não porque alguém chegou para você e te obrigou a atender e dar o dízimo aí, a oferta, porque o ar-condicionado do templo não está funcionando. E é obrigação de vocês, né, eu dar os dízimos e as ofertas. Ou senão Deus vai pegar vocês, tá? Não. Você tem de dar porque sentiu no coração de dar porque você ama aquele lugar. Aí eu digo sim. E o dízimo ele é válido para os dias atuais. Mas é obrigação da casa de Deus, do povo, os cristãos, não é. Porque essa foi dada a um povo judeu, não a um povo gentil. Deus não impôs ao povo gentil as mesmas coisas do povo judeu, tá certo? Para eles é obrigação, para nós é generosidade. Você tem que ser generoso, ver o sofrimento do outro, se comover com a dor do outro e dar o seu dízimo e sua oferta. E outra coisa, dízimo e oferta não é somente você chegar na igreja e dar o teu dinheiro, não. Você pode pegar teu dinheiro e ver que o irmão está passando necessidade, chegar lá e comprar uma cesta básica para o irmão, né? Comprar o que tá um gás no irmão para uma conta de luz do irmão, daquilo que você sentir no coração. Isso também é dar teu dízimo, tá? Mas teu dízimo não é somente levar para o templo, não. Ah, mas o texto diz que tem que levar ao templo. Sim, ao templo, e ali tá falando, é do templo dos judeus. Templo, tá? Mas isso acabou-se tempo depois, quando Jesus disse assim: Isso aqui não ficará pedra sobre pedra, né? Quando Jesus disse: O meu reino não é visível aos olhos humanos. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Nós somos templos e morada do Espírito Santo. Então, o templo hoje somos nós, né? Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, você acha que Deus está mais preocupado com um lugar de pedra ou com uma pessoa de carne e osso que está passando uma necessidade perto da tua casa, né? Para um pouco e pensa, tá certo? Para um pouco e pensa, né? Outra coisa, não caia nesse papo não, porque me prove na Bíblia aonde Deus deixou estabelecido, ou Jesus deixou estabelecido uma religião, né? Aonde Jesus está mandando, ou Paulo está mandando, os discípulos estão mandando, os apóstolos estão mandando abrir templo, né, de pedra. Não tem. Você vai procurar, procurar e não tem, porque não foi estabelecida uma religião. Aí a religião cristã só foi restabelecida, estabelecida em Roma, tá? Em Roma, onde os romanos viram né, o imperador viu uma grande oportunidade de juntar religião e política, tá? Li a história. Os textos que nós temos comprovando aqui, e é para judeus, está aqui. Números 18, do 20 ao 24, diz: E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas executarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. Porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Tá? É aquilo que foi falado antes. Deus não deu pedaço de terra a eles como deram aos outros. Tá? A herança dele era o próprio templo, o próprio Senhor. Por isso Deus estabeleceu
os dízimos e oferta como obrigação ao povo hebreu. Deuteronômio 14, do 28 ao 29. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano, e os recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro e o órfão e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Tá aí. Qual é a dificuldade que o povo tem de ler esse texto daqui e ver o que o texto diz? Me fala aí. Porque está explícito aqui o que o texto nos passa. E é para os levitas. Hoje tem levita, irmãos. Hoje tem levitas, hoje tem viúvas e órfãos, tem, tá? Mas hoje tem levitas. Igrejas aí, por parte aí, usando dízimos e oferta do povo para pagar IPVA do carro, para poder mostrar ao líder, ao pastor presidente que faz uma boa obra, aí aluga um galpão, né? Aluga um galpão mega grande para abrir a igreja ali para mostrar, e tem muito povo. Aí não tem condições de pagar o aluguel do estabelecimento e joga para cima do povo, né? E joga para cima do povo. Ó, vamos os dízimos e ofertas aí para a gente poder pagar o templo. Muitas vezes para encher o ego, né? Para chegar diante de outras pessoas e dizer assim, não, a gente tem um galpão bem grande lá, a igreja, nossa igreja tem um galpão bem grande, onde dá para fazer culto. É, eu digo, irmãos, não é por ironia não, tá? Porque eu já presenciei, eu já venho, ó, de outros ministérios e já venho vendo coisas. Deus me permitiu ver coisas, ver coisas e ouvir coisas. Vi muitas coisas. Então vamos lá, versículo para os dias de hoje. Para os dias de hoje, ou seja, para a igreja. Essa aqui é para a igreja, ó. 2 Coríntios 9:7, a gente já leu. Cadê? Cadê? Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E 1 Coríntios 9, do 13 ao 14. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo, e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou a que este pregue o evangelho, que viva do evangelho. Aí nessa parte, todo mundo pode estar aí olhando e dizer, aí, irmão, aí, o texto mandando nós viver dos dízimos e das ofertas, tá? Então vamos explicar. Vamos explicar aqui, para não ter dúvida na cabeça, tá? Veja, se eu sou um pastor, tomo conta de uma igreja, eu trabalho, eu tenho meu trabalho. Eu trabalho e me sustento com meu dinheiro. Mas a igreja tá querendo que eu me dedique mais à igreja, né? Aqueles tipo de reclamação, né? Ah, pastor, o senhor trabalha muito, não tem tempo para nós precisamos da atenção do senhor, precisamos de um apoio espiritual. Então eu posso propor algo para a igreja. Eu largo o meu trabalho e me dedico totalmente ao ministério. Mas aí a igreja vai ter que me ajudar. Aí sim, o pastor ele pode viver dos dízimos e das ofertas, né? Ou um pastor, ele é desempregado, ele pode viver dos dízimos e das ofertas. Quando Paulo estabeleceu isso para a igreja de Coríntios, sabe por que foi? Porque antes o povo não trabalhava. Muitos tinham largado o trabalho quando se tornaram cristãos, por causa da perseguição. Então estavam passando necessidade, né? Então, vocês podem viver dos dízimos e das ofertas aí de vocês aí. Irmãos, os judeus estavam perseguindo, tá? Estavam perseguindo a igreja.
né? Então, se você quer viver dos dízimos e das ofertas, você pastor que está assistindo, presbítero, tá? Se dedique à igreja, dê atenção. Sabe o que é a obrigação do pastor? A obrigação do pastor é ser a ovelha ligar para ele de meia-noite ou de 3 horas da manhã, precisando de um apoio espiritual, porque está depressivo ou porque está no hospital. O pastor tem de se levantar, mesmo que vá trabalhar no outro dia, e ir lá, né? Dar o apoio à sua ovelha. Ou se ele ligar para você, dizendo, pastor, estou numa depressão grande, preciso conversar, e você olhar para o relógio, poxa, 2 horas da manhã, ainda vou trabalhar amanhã de 7 horas. É você pegar e ficar ali, ter tempo de ouvir a sua ovelha. Aí sim você é um pastor de verdade. Aí você pode viver do dízimo e da oferta. Mas hoje em dia, comenta aí embaixo aí aqui nos comentários, onde você viu isso acontecer? Aonde? Essa dedicação. Então vamos abrir os olhos, meu povo, né? Abra seus olhos, deixe de ser enganados. O dízimo é válido para o dia de hoje? Se for nesses termos que eu estou colocando, sim. Mas se é válido como obrigação, não. Você não tem obrigação nenhuma de dar dízimo e oferta à igreja. Não. Você dá o que Deus pôr no seu coração. Não é o que o pastor pôr ou quem pôr no seu coração, não. Ele é válido sim para você ajudar um necessitado, uma viúva, para ajudar, se caso sentir no teu coração de ajudar a igreja, mas porque estão te obrigando, não. Estão usando textos para te botar medo. A igreja hoje está fazendo quase tudo igual a igreja católica fez, né, no tempo de Martinho Lutero. O que fizeram? A igreja no tempo de Martinho Lutero estava construindo a catedral de São Pedro e não tinha recursos para levantar. O que foi que eles fizeram? Sabia que o povo era leigo, não lia a palavra, a Bíblia, não tinha acesso à Bíblia, somente os padres e os papas. Então o que ele faz? Eles estabelecem dizendo, coloca o medo, falando sobre o inferno, e diz assim, ó, se você quer receber perdão dos teus pecados e quer e os pecados daqueles teus parentes que morreram sejam perdoados e vá para o céu, traga os dízimos aqui, as ofertas aqui. Aí o povo começou. Uns vendiam terreno, outros vendiam terra, outros vendiam casa para poder ganhar um pedacinho de papel. E não resolvi e não adiantava de absolutamente de nada. Por quê? O povo leigo. E hoje está acontecendo a mesma coisa. O povo não lê a palavra, hoje só quer ter acesso à palavra no YouTube, né? No YouTube. Aí o que acontece? No Instagram. O que acontece? Surge esses picareta aí, né? Falando besteira, e o povo vai atrás. Não analisa se está de acordo com a palavra ou não. Então vamos parar de ser meninos, ser levado de um lado para o outro. E vamos pegar a Bíblia que você tem na sua casa e leia. E veja o que a palavra de Deus diz, tá? Para não ser enganado, tá? É. Então, esse foi o estudo de hoje, tá? O dízimo é válido para os dias de hoje. Deixa aí sua opinião, o que você acha, do que você achou desse vídeo, né? Se você gostou, comente, se inscreva. Se quiser assistir as próximas aulas, ative o sininho, tá? Para ser avisado quando outro vídeo for postado. E fiquem todos na paz e tenha um domingo abençoado e um domingo de alegria, né? Conto com vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.